Amém, amados? A paz a todos. Hoje a gente quer conversar, sobre um assunto, seria nós que frequentamos um lugar, e qual é a nossa motivação, qual a nossa intenção quando a gente vai, a um lugar, frequentamos um lugar, colocamos ali a placa igreja tal, e às vezes não temos muita a revelação, de que nós somos a igreja. E que Deus quer habitar em nós, e que nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Então, quando nós dizemos que vamos à igreja, então nós temos que ter uma revelação que nós temos que ir às pessoas, porque as pessoas é que são igreja. Mas nós podemos ir a um lugar, frequentar um lugar, nos ajuntarmos, podemos fazê-lo, mas nós precisamos ter revelação, porque eu frequentei durante um tempo, ia todos os dias, 2 vezes ao dia, estava em um lugar, mas o tempo vai nos revelando, vai nos mostrando, e é necessário compartilharmos isso para uma reflexão, de falar sobre qual é o papel da igreja, e o que é ser igreja, e como a igreja age. Quando eu entendo que eu sou igreja, como eu faço? Queria tomar como referência, Atos, capítulo 7, versículo 48. Na realidade, é bom ler todo o contexto, porque ali está falando de Estevão. A acusação contra Estevão, foi essa, porque ele chega a dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E como que é isso, ele traz ali está falando literalmente de um local, do templo, e muita gente confunde, porque o templo também é uma referência a nós somos templo do Espírito Santo, diz Paulo aos Coríntios, mas nós não podemos confundir que ali está falando, em Atos, ele está falando literalmente de um templo, mas era o templo dos judeus, era o templo onde as pessoas iam para prestar sacrifícios. Quando o homem adulterava, assim como hoje, por exemplo, confessar, restaurar, não, ele simplesmente pegava lá um cordeiro, um bezerro, de acordo com o sacerdote determinava, a lei determinava, ele ia então, pagava o seu pecado com essa oferta. Então, os judeus iam ao templo, não iam nessa revelação de adorar a Deus, eles iam para prestar sacrifícios, eles iam para servir ao Senhor, mas servir com as suas ofertas, mas segundo a lei. Quando a Bíblia traz referência de que os discípulos estavam todos os dias no templo, eles não iam para adorar, eles iam na realidade para ministrar, para evangelizar. Estevão ia para evangelizar. E a acusação contra Estevão era essa, porque Estevão pregava a Jesus Nazareno. E aí está a referência lá. A este Jesus, a qual Estevão prega, ele fala contra o templo, contra a lei, contra Moisés e contra os nossos costumes. Os nossos costumes, nossas práticas, as leis que os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, aqueles homens religiosos, as leis que eles criavam. Então, Estevão vem pregando agora Jesus, vem pregando agora um novo sacrifício. Em Atos vem tratando agora, mais depois em Atos, quando é falado uma referência, Atos 17, 30, se não me falha a memória, um texto que nós falamos muito, que diz que Deus anuncia agora a todos os homens que se arrependam, que eles devem agora, que Deus agora não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens que devem se arrepender. O contexto ali está falando de imagem de escultura, de homens agora que depositavam a sua fé, naquilo que podia apalpar, naquilo que podia tocar, e reverenciavam aquilo, adoravam aquilo,
produziam, esculpiam em madeira, em prata, em ouro, mas isso não é a divindade. Então anuncia a todo homem que se arrependa. Então, tanto quando trata dessa questão dos ídolos, ele trata não só a questão de um lugar do templo, quanto também essa questão de nós querermos trazer, materializar a divindade. Ele quer deixar bem claro que eu e você, que nós precisamos nos arrepender, porque chegará o dia que nós vamos ter que tratar a nossa conduta, como nós nos portamos como igreja, em Atos 17:30, então está tratando disso. Paulo então fala isso, que agora nós vamos ter que tratar com este Jesus, o qual ressuscitou dos mortos. E aí que uns creram e outros não creram, debochavam. Por quê? Porque essa divindade, esse ouro, prata, né, ressuscitar dos mortos e dar conta dos nossos atos a este Jesus, a este, lá no contexto, lá esse Deus desconhecido que eles reverenciavam, né, porque eles estavam falando isso aos atenienses. Então, essa referência, né, que nós temos de um local, e essa referência que nós temos de igreja, e essa referência que nós temos de divindade, de algum lugar ou de alguma coisa que pode nos edificar, nós precisamos compreender e ser bem claro que Jesus é a cabeça e que nós somos o corpo. O corpo e a cabeça devem andar juntos. O corpo e a cabeça têm que ter uma conexão. Então, Deus, Ele está me chamando e te chamando a pensar no que é a igreja, pensar no que é o corpo de Cristo. Porque em Atos fala que eles estavam todos os dias juntos nos templos, quer dizer, eles iam para evangelizar, no partir do pão, né, comiam juntos, ceavam juntos, entendeu? Na doutrina dos apóstolos, nas orações. Então a gente vai começar a compreender que a vida da igreja, que o papel da igreja não é simplesmente estar em um lugar. Então quando a gente vai, né, ao templo, lá no passado, era para evangelizar. E a igreja estava todo dia em oração, relacionamento orando, partir o pão. Um considerava o que o outro não tinha, ou seja, eles repartiam seus bens, compartilhavam das suas coisas de acordo com a necessidade de cada um, né? Isso está em Atos capítulo 2 e capítulo 4, fala muito sobre essa forma que eles viviam juntos no dia a dia. E compreender que a igreja, né, nesse papel, nesse serviço, ela deve ter a revelação de estar indo. Ela deve ter a revelação de ir às pessoas, ir às famílias. Quando Jesus envia os 12, ele enviou os 12 discípulos, falou para ir naquela casa, entrar naquela casa e ministrar naquela casa, pregar naquela casa. Se tiver ali um filho da paz que quer receber essa paz, quer receber essa boa novidade do Evangelho, você segue ali cuidando, admoestando. Por quê? Porque nós queremos trazer uma revelação do que é congregar, do que é o papel da igreja nessa revelação. Por quê? Eu não quero aqui tirar o papel ou criticar, né, ou falar mal de alguém que está todo dia em um salão, todo dia indo a um lugar, mas você deve refletir que você está todo dia ali. E qual o seu papel de serviço? Como que você serve? Como que ali você vai conseguir ver a necessidade do outro? Como que ali você vai ver o que está faltando na casa do outro? Como ali você vai arguir, perguntar, corrigir, instruir a pessoa? Se muitas das vezes o tempo que você tem ali, mal você dá uma paz do Senhor, ou fica vendo a nuca da pessoa, porque você está todos os olhos fitos
numa pessoa só, ministrando para 100, para 200, para 1000, dependendo, né, do tamanho daquele local. Então, eu quero te chamar a uma reflexão, como tem sido o seu papel como igreja. E quando eu falo que não quero descaracterizar isso, porque Paulo ele fala assim, ó, quando vos ajunteis, então ele está falando de um corpo da igreja que se ajunta. E ela fala de serviços. Ela fala, mas ela diz assim, Paulo fala assim, quando, dá-se a entender que esse quando não é uma situação de todos os dias neste formato, porque ele fala assim, quando vos ajunteis, cada um tenha salmos, hinos, cânticos espirituais, não é isso que fala? Um traz profecia, revelação, palavra, disciplina. Então, isso é uma realidade. Há uma necessidade, é interessante isso, é um mandamento isso até, de nós nos ajuntarmos para alguém ali, uma pessoa com o serviço, né, seja o serviço de evangelista, seja o serviço ali de mestre, ele como servo para trazer instrução, como um presbítero, um mais velho, e ali cooperar nesse serviço de trazer instrução, isso é real, há uma necessidade desse ajuntamento, mas não é sempre isso, isso não pode ser todo dia, porque quando é que você vai ter uma vida como foi nos ensinado por Jesus, de ir a uma pessoa, de ir atrás de uma ovelha? Como que esse serviço de você ir e abraçar uma família? Por quê? Porque nós somos chamados para fazer discípulos. Nós não somos chamados para frequentar um lugar. Nós podemos ser participantes de um corpo, de um grupo determinado e irmos em uma reunião, mas ter a clareza que o culto não é a reunião, o culto é a sua vida. O serviço também é a reunião, mas o serviço maior é o serviço que você executa na sua família, é o serviço que você executa ao próximo, tocando, indo, cuidando daquele ser, daquela família individualmente, porque você, cada um de nós, temos que ter esses 5 ministérios, amados. O que hoje eu quero trazer, né, nesse processo, é porque Estevão foi criticado, foi, né, acusado ali, porque as pessoas queriam viver uma vida segundo a lei, segundo o que eles achavam, segundo o sacerdote. E não é assim, porque nós somos chamados a um serviço individual e ministrar. Nós temos que ter o serviço, não o título, o serviço de apostolado. Eu vou explicar isso por quê? Porque eu vou até não esquecer. Porque quando eu vou a alguém, prego para alguém, eu sou chamado para ensinar essa pessoa que eu preguei todas as coisas. Eu sou chamado para batizar essa pessoa. A mim foi dado todo o poder no céu e na terra. A Jesus, diz ele. Portanto, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você vai a alguém, você não vai a alguém para entregar um folheto, você não vai a alguém para convidar ela para ir para um lugar. Você deve levar ela para a sua vida e mostrar como é o teu casamento, como é o teu emprego, como é que você paga as suas contas, para a pessoa ver e fazer e ser como você, porque você é como Jesus. Amém? A Bíblia fala que nós temos que carregar o caráter de Jesus, ser parecidos com Jesus. A glória que de Jesus recebeu do Pai, essa deve ser revelada a nós na face de Jesus. Paulo diz isso. Então eu preciso ter essa revelação desse cuidado. E aí quando eu cuido, o qual não é uma coisa fácil, formar, fazer um discípulo, dar uma forma de Jesus, leva tempo, gasta. Eu sempre falo, leva mais tempo do que imaginamos, custa mais caro do que queremos pagar e sempre nos conduz à tribulação. E quando você cuida desse alguém, então você vai enviar. É para mim não esquecer. O apóstolo é o navio mercante que envia. Aí você vai enviar, querido. E nem precisa, né, se formar primeiro. No processo, você já vai levando a pessoa para fazer o que mesmo que você faz, para ir.
ela pode estar vinculada a um grupo, frequentar um lugar, mas se a vida dela como igreja é frequentar um lugar todos os dias, cantar os mesmos hinos todos os dias para as mesmas pessoas todos os dias, e a vida de domingo a domingo dela é essa, ela não sabe o que é ser igreja, ela não sabe o que é ser esse exercício, ela não sabe os seus ministérios, os seus serviços, não o título. Ah, fulano, não, é o que você serve. Então, quando você cuida, você também automaticamente você envia. Querido, agora vai lá, anda, vai lá, fala. O que você está aprendendo comigo, segue compartilhando. Paulo entregou a Timóteo e falou com Timóteo: Timóteo, entrega agora a homens fiéis e idôneos que vão repassar para outros aquilo que eu te ensinei. Jesus enviou os 12, depois enviou 70. E é assim que a coisa funciona. Então, o apostolado, o envio. E agora, o profeta, você no processo, na sua vida, na caminhada, você tem que ser profeta. Está pregando para alguém, ensinando alguém, você tem que ter revelação. Deus vai falar contigo, você profetizar na vida da pessoa, e você ser revelado na vida da pessoa, você apontar o pecado da pessoa. Tá, mas nós somos chamados para julgar, sim. A igreja, ela vive uma vida, sabe, sem compromisso, mas o modelo da igreja é o modelo de Abel e Caim, o qual o Senhor um dia vai chegar e vai perguntar: Abel, Caim, aonde está o teu irmão Abel? E Caim, ele pergunta para Deus: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Eu sempre faço essa pergunta. Deus fez uma pergunta errada? Ou seja, Deus errou quando arguiu você, vai me arguir acerca do meu irmão, acerca do meu próximo? Eu tenho que cuidar dele, porque eu tenho que dar conta que um dia, aquele teu amigo que trabalha com você, aquele teu irmão que você está todo dia com ele, da paz do Senhor, mas nunca perguntou pela vida dele, nunca tratou a alma dele, sabe que ele está em pecado e você não fala nada, você não é profeta, você não aponta, ainda que você tenha que contar uma história como Natan contou para Davi, para o rei Davi, e tratou o pecado dele, ainda que usou de sabedoria para tratar o pecado, você tem que ser profeta, querido. Você tem que ser apóstolo, você tem que ser profeta. Você tem que ser evangelista, anunciar, falar da palavra, seja nesse formato aqui, seja pessoalmente, mas você tem que abrir essa boca, você tem que pregar, você não é um consumidor evangélico, porque a igreja, o formato de modelo da igreja, ou a revelação que ela tem, é de estar todo dia consumindo. Eu vou ouvir o fulano de tal, eu vou ouvir o ciclano de tal, hoje eu vou estar na tal porque fulano prega bem, porque ciclano prega bem, porque fulano... Eu só vou consumindo, engordando, entendeu? Sendo um sedentário espiritual e não tendo uma vida prática, uma vida de ação, uma vida que eu transformo, que eu dou forma à vida do outro. Porque formar uma pessoa, cuidar de uma pessoa, é como fazer com um vaso. É como se fosse um vaso, tá aqui, um copo, é um vaso, você coloca, ó, a mão de dentro é a destra de Deus, né? A destra de Deus que vai lá dentro. E a de fora é a nossa. Porque para se fazer um vaso precisa de duas mãos. A mão de Deus que sustenta quando você tratar, quando você exercer o teu serviço na vida dele. Deus vai sustentar se ele quer o Senhor, se ele quer Deus como sustentáculo. Deus vai sustentar. E você agora como igreja, como serviço, você vai dando forma. O vaso vai rodando e você vai dando forma. Não se faz o vaso com uma mão só. Tá? Deus ali e ninguém para dar forma, não vai funcionar. Se você tira Deus e você vai, também vai cair o vaso, vai tombar o vaso não vai ficar. Precisa das duas mãos. Por isso que nós somos um corpo. Por isso que os anjos queriam vir pregar e a palavra diz que não. Eu ali levantei os meus servidores, eu ali levantei apóstolos, levantei profetas, levantei evangelistas, levantei pastores que vão apacentar, cuidar. Pastor não é líder de nada, de igreja, mano. Pastor é serviçal, para cuidar, para pegar no colo, para tirar as feridas, para carregar, subir pasto acima com a ovelha, para ir atrás de uma, que não é uma coisa da noite para o dia, demora até achar essa ovelha, entendeu? E ali cuidar as feridas, colocar no ombro, subir o pasto de novo, andar todo um caminho com ela. Isso significa que esse pastoreio, que esse cuidado pode levar anos, amados. Então o serviço não pode ser de um só. Você não pode esquecer que você como igreja, você há de ser o apóstolo que vai servir, que vai enviar,
que você vai denunciar pecado, você vai tratar pecado, que você vai evangelizar, que você vai cuidar como pastor, que você vai ensinar, limpar, tirar a cera do ouvido, dedo mindinho. Entendeu? Não esquecer do exercício desse cuidado como igreja, dessa revelação, que esse serviço não é de uma pessoa, esse serviço é do corpo. E grava bem, Paulo fala que você como igreja, como corpo de Cristo, aquele que julga ser o menorzinho, Deus deu a ele mais honra, mais capacitação. E na realidade a nossa capacitação vem de Deus, amor. E o serviço é do corpo. Quando você está doente, quando você está com alguma necessidade, porque também existe o lado, mesmo você sendo saudável, e o saudável é o que se exercita mais mesmo, porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos se levantariam pastores que iriam apacentar a si mesmo, que não deixariam ser apacentados. Então você precisa saber que você tem esse serviço de ser apacentado também, e não só de apacentar, é o corpo todo que funciona. Eu toco em pessoas, mas eu também tenho que ser tocado. Jesus fala assim, ó, que antes de eu tocar em você, antes de eu me aproximar de você, e quando eu faço isso, quando eu vou pregar alguém, sempre eu falo assim, ó, tira primeiro essa tora que está aqui nesse olhão bitelo meu aqui, ó, porque eu quero tirar o cisquinho do seu, mas que tem que haver o relacionamento e o serviço da igreja, sim. Então, esse é um primeiro papo. Eu queria até, não estender muito sobre, que eu quero, vamos dizer assim, eu quero falar mais sobre esse assunto. Por quê? Porque nós devemos nos ajuntarmos como igreja em um local para um tempo aonde vai haver esse formato de nós cantarmos hinos, de nós seguirmos, né, adorando o Senhor, ter aquele tempo ali de palavra, ter aquele tempo, né, com uma palavra para todo mundo. Esse formato, onde ali um presbítero, alguém com um serviço, com a carga maior do evangelismo ou do pastoreio, quer trazer algo, porque quando os ajunteis, cada um traga algo. Palavra, revelação, profecia. Então, deve ter isso. Mas isso todos os dias, assim, nesse formato, 7:30 da noite, onde eu mudo roupa só para isso ali, e vivo aquelas mesmas coisas, as mesmas pessoas todos os dias? Não, eu preciso ter uma revelação da minha prática quando eu desço no vale, quando eu subo o monte, para ir na casinha mais simples, para ir na pessoa mais simples, para ir na família mais simples, e não é ir uma vez, é estar indo, você abraçar e cuidar e formar para que ela também vá, para que você também envie. E a gente vai seguir falando mais sobre isso, mas por enquanto vamos ficar por aí. Próximo vídeo está falando parte 2 acerca desse assunto, né, quando eu tenho a revelação de que eu sou igreja e que Jesus é a cabeça desse corpo. Amém, querido? Fica na paz e até o próximo vídeo. Você pode aí assinar, fazer o seu comentário, se inscrever no canal. A gente quer ser bem sério, né, acerca desse assunto, porque é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, é um assunto que muitas pessoas questionam, e a gente quer seguir falando e explicar, porque muitas vezes a gente é decepcionado com esse formato, que esse formato não é um formato que coopera, nós podemos fazê-lo, mas existe o caminho do discipulado um a um. Você ser responsável pela vida do teu irmão, assim como Caim foi questionado acerca do irmão Abel. Amém, querido? Fica na paz, no nome de Jesus.